O número de denúncias de crimes que envolvem discurso de ódio aumentaram mais de 67% nesse período eleitoral. A informação consta numa pesquisa realizada pela Safernet, uma organização não governamental sem fins lucrativos que reúne cientistas da computação, professores, pesquisadores e bacharéis em direito com a missão de defender e promover os direitos humanos na internet. E é justamente a internet a ferramenta usada para cometer esse tipo de crime, o da violação de direitos humanos. Intolerância religiosa, xenofobia, racismo, misoginia, LGBTfobia e até mesmo apologia a crimes contra a vida e neonazismo. São as principais queixas recebidas pela Central Nacional de Denúncias da Safernet. Entre janeiro e junho de 2022, foram registradas 23.947 denúncias de crimes contra os direitos humanos. No mesmo período do ano passado, esse número foi bem menor, 14.289. Ainda persiste em uma parte da população a percepção de que a internet é uma terra sem lei, onde reina a impunidade. E muito também se deve ao fato de que a gente não tem uma resposta célere do poder público para esses casos e muitas vezes ainda falta também uma melhor capacitação das autoridades para investigar esse tipo de crime. Segundo a ONG que divulgou o estudo e atua na defesa dos direitos humanos, a eleição deste ano é o principal motivo do aumento de crimes com discurso de ódio. A ONG explica que em anos de disputa eleitoral sempre tem um aumento no número de denúncias. Mas nestas eleições de 2022, a intolerância político-ideológica está mais evidente. E com isso, as pessoas estão chegando ao extremo, a ponto de cometer crimes graves como assassinatos. O caso mais recente aconteceu na semana passada, nesta chácara na cidade de Confresa, em Mato Grosso. A faca e o machado usados no crime foram abandonados perto do corpo do eleitor de 42 anos assassinado. O autor do crime, um eleitor de 24 anos, confessou que matou o homem depois de uma discussão sobre quem seria o melhor presidente da República. Bom, e para repercutir o assunto agora, eu converso ao vivo, de forma remota, com o advogado Yuri de Castro Silva. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. É uma satisfação muito grande poder participar de um debate tão rico e tão caro ao processo democrático brasileiro. Prazer é nosso, doutor Yuri. Explica para a gente o que configura, o que caracteriza a violência política, quais os elementos que devem constar ali. Então, eu costumo dizer que a violência política ela tem características mínimas e ela tem também características explícitas, né? Qualquer tipo de ataque ao processo democrático, a exemplo da tentativa de limitação de atuação de um oponente, da tentativa de silenciar o meu opositor, da tentativa de silenciar, ou às vezes até por meio de ameaças, de não incentivar participações de grupos minoritários no processo político brasileiro, é entendido como uma tentativa de prática ou até mesmo de efetivação de uma violência política. E esse dado realmente é assustador. Nós tivemos um aumento de mais de 67%, né? Um aumento no número de denúncias de crimes que envolvem discursos de ódio. E esse levantamento que a gente traz agora na reportagem aponta para os grupos mais vulneráveis. Eu queria que o senhor falasse para a gente, compartilhasse qual é a leitura que o senhor faz desses dados. Nós temos observado que, principalmente aqueles detentores de poder, eles têm praticado e incentivado de forma crescente, né, os discursos de ódio discriminatórios. Isso envolve indígenas, isso envolve as pessoas negras, isso envolve mulheres. Nós vimos ontem mais um ataque à democracia. Nós vimos ontem, dentro de um debate promovido pelo UOL, em parceria com a TV Cultura, com a Folha de São Paulo, a jornalista Vera Magalhães sendo atacada dentro do processo eleitoral. E o ataque à imprensa é uma forma de se ter e de se praticar uma violência política no nosso país. Então a gente observa que
esses grupos minoritários, como eles não têm tanta representatividade no parlamento, a gente observa, inclusive, uma tentativa legislativa de chamar as mulheres para o processo democrático, para o processo republicano, de chamar as comunidades LGBT para o processo republicano, de chamar os negros para o processo republicano. Isso sim irá fortalecer a nossa sociedade como um todo, a partir do momento que nós estaremos efetivando e aprimorando a plena cidadania do nosso brasileiro. Doutor Yuri, na reportagem a gente apresenta ali a entrevista da diretora da Safernet, que ela fala assim, olha, muitas pessoas confundem ainda e acham que a internet ainda é terra de ninguém. Não é, a gente tem legislação a respeito, né? E como é que é a avaliação do senhor? Hoje nós coibimos com rigor os ataques virtuais, por exemplo, eles ocorrem na esfera real. O senhor trouxe bem o exemplo lamentável de ontem, à noite, né? Mas na esfera virtual, vamos colocar aqui, a legislação ela tem combatido com efetividade, com rigor esses ataques? Nós temos tido alguns passos no sentido de se aprimorar o combate e o fortalecimento das instituições brasileiras. As redes sociais, a disseminação de informação, Rafaela, ela se dá de forma muito rápida. E é claro que as instituições elas têm vivenciado uma dificuldade em dar efetividade ao combate dessas notícias ruins, das notícias falsas e, principalmente, dar uma resposta efetiva à população brasileira em relação aos crimes que são praticados. Nós observamos, por exemplo, um crescente ataque, inclusive às próprias instituições braileiras, que culminaram em praticamente 70% apenas neste ano. Então, nós temos muito a caminhar, né? E nós precisamos que as instituições como um todo, a exemplo, Poder Judiciário, Ministério Público, casas legislativas e a própria OAB se fortaleçam para que a gente possa combater. E o combate tem que ser rápido, né? Tem que ser efetivo. A gente precisa copiar modelos que, de fato, nos permita dar uma efetividade e uma resposta para a sociedade de forma célere, para que a gente não possa dar voz, né? Como já dizia Umberto Eco, né, um escritor italiano, ele diz, uma das críticas que ele traz é que a rede social, infelizmente, ela passou a dar voz aos imbecis, né? E a gente tem que combater a imbecilidade como um todo para que a gente possa vivenciar um processo democrático, um processo de paz, um processo harmonioso. Perfeita a sua colocação, eles acabam, às vezes, compartilhando e a gente falando sobre isso, acaba, sem querer, a gente dar notoriedade a esses ataques, né? A gente, tudo bem, precisa falar, mas a gente tem que ter sempre deixar isso no radar, né? Para não ficar dando palco para essas pessoas. Temos tempo ainda, diretora? Acho que não, nosso tempo terminou, o senhor fechou muito bem, trazendo essa reflexão, né? E há pouco tempo, há poucos dias agora das eleições, fico alerta também para o eleitor. A lei está aí, ela combate, sim, cuidado com o que publica. E muito obrigada pela participação do senhor, pelos esclarecimentos todos, doutor Yuri. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, é um debate caro e rico para a população brasileira. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tchau, tchau, até a próxima, muito obrigada.